Imagine acordar numa manhã qualquer e descobrir que ninguém ao seu redor consegue entender o que você diz. As palavras que saem da sua boca parecem estranhas até para você mesmo. Seu vizinho fala algo completamente incompreensível. Sua família olha para você com confusão total. O mundo inteiro, de repente, não fala mais a mesma língua. Parece um pesadelo, não é? Mas há milhares de anos, segundo os relatos bíblicos, algo muito parecido aconteceu de verdade. E tudo começou com um sonho ambicioso de construir uma torre que tocasse o céu. Nos tempos antigos, após o grande dilúvio que apenas Noé e sua família sobreviveram, a humanidade começou novamente. As pessoas se multiplicaram e se espalharam pela terra. Mas havia algo extraordinário naquela época. Todos falavam a mesma língua. Você consegue imaginar como seria incrível? Não importava se você viajasse para o norte, sul, leste ou oeste. Todos se compreendiam perfeitamente. Era como se o mundo inteiro fosse uma única família gigante. Não havia mal-entendidos por causa de idiomas diferentes. Não existiam tradutores ou dicionários. Uma pessoa de uma região podia conversar livremente com alguém de outra parte do mundo sem qualquer dificuldade. As ideias fluíam livremente. O conhecimento era compartilhado sem barreiras. Era, de certa forma, um paraíso da comunicação. As pessoas viajavam juntas, trabalhavam juntas e sonhavam juntas. Elas migraram do leste e encontraram uma planície na terra de Sinear, um lugar fértil e promissor. Ali decidiram se estabelecer. A região era perfeita, tinha água, terra boa para plantio e espaço suficiente para todos. Mas mais importante que isso, tinham uma visão compartilhada do futuro. Foi naquela planície que nasceu uma ideia revolucionária. Os líderes e o povo se reuniram e alguém teve uma inspiração que incendiou a imaginação de todos. Vamos construir uma cidade para nós, disseram. Mas não seria uma cidade qualquer. Seria a maior, a mais impressionante, a mais magnífica cidade que o mundo jamais havia visto. E no centro dela ergueria uma torre tão alta que seu topo alcançaria os céus. Por que fazer isso? Os motivos eram vários. Primeiro, queriam fazer um nome para si mesmos. Desejavam ser lembrados para sempre, que as gerações futuras olhassem para aquela torre e dissessem: vejam o que nossos ancestrais conseguiram fazer. Era sobre legado, sobre deixar uma marca permanente no mundo. Segundo, tinham medo de se dispersar pela terra. Queriam permanecer unidos, concentrados num único lugar. A torre seria o símbolo dessa união, um monumento à capacidade humana de trabalhar em conjunto. Seria o centro do mundo, o ponto de encontro de toda a humanidade. E terceiro, havia um elemento de orgulho e desafio. Queriam provar que podiam alcançar os céus por seus próprios esforços. Não precisavam de ajuda divina, eram capazes, inteligentes e determinados o suficiente para conquistar até mesmo o impossível. O trabalho começou com um entusiasmo impressionante. As pessoas não tinham pedras naturais naquela região, mas isso não as desanimou. Elas inventaram os tijolos. Aprenderam a moldar o barro em formatos uniformes e cozinhá-los no fogo até ficarem duros como pedra. Foi uma revolução tecnológica. Em vez de depender do que a natureza oferecia, criaram seus próprios materiais de construção. Para unir os tijolos, não usaram argamassa comum, mas betume, uma substância pegajosa e resistente que tornava as estruturas ainda mais sólidas. Era engenharia de ponta para aquela época. Cada tijolo era cuidadosamente colocado no lugar. Cada camada erguia a torre um pouco mais alto em direção ao céu. O canteiro de obras era um espetáculo de organização e eficiência. Alguns homens faziam os tijolos, outros os transportavam, outros ainda os assentavam. Havia arquitetos planejando, engenheiros calculando, supervisores coordenando. Milhares de pessoas trabalhavam em perfeita sincronia, todas falando a mesma língua,
todas compartilhando o mesmo objetivo. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, a torre crescia. Ela já podia ser vista de longas distâncias. Viajantes chegavam de todas as partes para admirar aquela maravilha em construção. Crianças cresciam vendo a torre subir cada vez mais alto. A estrutura se tornava não apenas um projeto de construção, mas o símbolo da própria civilização. O orgulho era palpável. As pessoas se reuniam ao final do dia para olhar seu trabalho e sentir uma satisfação profunda. Veja o que conseguimos fazer juntos, diziam uns aos outros. Não há nada que não possamos alcançar. A confiança era absoluta. O futuro parecia brilhante e sem limites. Mas enquanto a humanidade construía com fervor crescente, algo estava acontecendo no reino espiritual. Deus observava. Ele via não apenas a torre de tijolos e betume, mas enxergava os corações das pessoas. Via o orgulho crescente, a autossuficiência arrogante, o desejo de alcançar a divindade por meios próprios. A Bíblia nos conta que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. É uma linguagem poética, claro. Deus vê todas as coisas o tempo todo. Mas o texto nos mostra que Deus prestou atenção especial àquele projeto, examinando não apenas a construção física, mas as intenções por trás dela. E Deus fez uma observação profunda. Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Era um reconhecimento do incrível poder da unidade humana. Quando as pessoas trabalham juntas, compartilhando ideias livremente, elas são capazes de feitos extraordinários. Mas havia um problema. Aquela unidade estava sendo direcionada para um propósito errado. O projeto não era sobre glorificar a Deus ou servir a humanidade de forma humilde. Era sobre exaltação própria, sobre desafiar os limites estabelecidos por Deus, sobre colocar a vontade humana acima da vontade divina. Deus sabia que se aquilo continuasse, levaria a humanidade por um caminho perigoso. O orgulho sem controle poderia resultar em tirania, opressão e destruição. Uma humanidade unida numa rebelião contra Deus poderia causar danos imensuráveis a si mesma. Por isso, Deus decidiu intervir, mas não com destruição, não com um dilúvio ou com fogo do céu. Sua intervenção seria mais sutil, mais profunda, mas igualmente eficaz. Então, chegou aquele dia, o dia em que toda a humanidade esqueceu sua própria língua. Não foi gradual, foi repentino. Um momento as pessoas estavam conversando normalmente e no momento seguinte tudo mudou. Imagine a cena. O sol nasce como qualquer outro dia. Os trabalhadores chegam ao canteiro de obras. O supervisor começa a dar instruções para o dia. Mas quando ele abre a boca, saem sons estranhos que ninguém consegue entender. As pessoas ao redor olham umas para as outras, confusas. Uma tenta responder, mas suas palavras também são incompreensíveis para os outros. O pânico começa devagar, depois se espalha como fogo. Um trabalhador grita pedindo ajuda, mas ninguém entende. Outro tenta explicar alguma coisa, mas as palavras não fazem sentido. Grupos pequenos se formam, pessoas que descobrem que ainda conseguem entender umas às outras. Mas cada grupo fala uma língua completamente diferente dos outros grupos. O caos toma conta do canteiro de obras. Como dar instruções se ninguém entende? Como coordenar o trabalho se a comunicação foi cortada? Como planejar os próximos passos se não é possível discuti-los? A construção da torre para completamente. As ferramentas são abandonadas, os tijolos ficam espalhados pelo chão. Mas não é apenas o trabalho que para. A própria estrutura social começa a se desintegrar. Famílias que falavam línguas diferentes precisam encontrar novas formas de se comunicar. Amigos de longa data se olham com lágrimas nos olhos, incapazes de compartilhar seus pensamentos. O comércio se torna impossível, a governança entra em colapso. As pessoas começam a se sentir perdidas e assustadas.
Aquela língua comum que todos compartilhavam era mais do que apenas palavras. Era o tecido que mantinha a sociedade unida. Era como todos se entendiam, resolviam conflitos, compartilhavam conhecimento, expressavam amor. E agora tudo isso havia sido tirado deles num piscar de olhos. Gradualmente, à medida que o choque inicial passa, uma nova realidade começa a se formar. As pessoas que falam a mesma língua naturalmente se agrupam. Elas descobrem que só conseguem funcionar como sociedade com aqueles que conseguem compreender. Então começa a grande migração. Grupos diferentes partem em direções diferentes. Alguns vão para o norte, outros para o sul. Alguns seguem para o leste, outros para o oeste. Cada grupo leva consigo sua nova língua, sua cultura em formação, suas próprias tradições e memórias. A planície de Sinear, que antes fervilhava com milhares de pessoas trabalhando juntas, vai ficando cada vez mais vazia. A grande cidade que estava sendo construída é abandonada. A torre magnífica, que deveria tocar os céus, fica inacabada, um monumento não ao sucesso humano, mas ao orgulho que veio antes da queda. Por isso, o lugar ficou conhecido como Babel, que significa confusão. Era um lembrete permanente do dia em que a unidade humana foi fragmentada, o dia em que a comunicação foi quebrada, o dia em que a humanidade aprendeu uma lição dolorosa sobre os limites de sua própria suficiência. Mas por que Deus fez isso? Seria apenas castigo por orgulho? A história tem camadas mais profundas de significado. Primeiro, Deus havia instruído a humanidade a encher a terra, mas as pessoas queriam fazer o contrário, permanecer todas num único lugar. A confusão das línguas forçou as pessoas a se espalharem pelo mundo, cumprindo assim o propósito divino para a humanidade. Segundo, havia uma lição sobre humildade. Os seres humanos são incrivelmente capazes, mas não são deuses. Há limites para o que podemos fazer sem Deus. A Torre de Babel nos lembra que a verdadeira grandeza vem não de nos exaltarmos, mas de reconhecermos nossa dependência do Criador. Terceiro, a diversidade de línguas trouxe consigo a diversidade cultural. Sim, tornou a comunicação mais difícil, mas também enriqueceu tremendamente a experiência humana. Diferentes línguas levaram a diferentes formas de pensar, diferentes expressões artísticas, diferentes perspectivas sobre a vida. O mundo se tornou muito mais colorido e interessante. Quarto, a dispersão impediu a formação de um império único e potencialmente tirânico. Quando toda a humanidade fala uma língua e vive num único lugar sob um único governo, o potencial para a opressão é enorme. A diversidade de línguas e culturas criou freios e contrapesos naturais, protegendo a liberdade humana. A história da Torre de Babel continua relevante milhares de anos depois. Vivemos numa era de tecnologia incrível, onde nos comunicamos instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo. Construímos arranha-céus que fazem a antiga Torre de Babel parecer pequena. Temos conhecimento e capacidades que nossos ancestrais nem poderiam imaginar. E ainda assim, enfrentamos a mesma tentação. O orgulho de achar que não precisamos de Deus, que podemos resolver tudo sozinhos, que nossa inteligência e tecnologia são suficientes para qualquer desafio. Construímos nossas próprias torres, não de tijolos, mas de realizações, riqueza, poder, influência. A história nos lembra da importância da humildade. Sim, devemos usar nossos talentos e buscar a excelência, mas devemos fazer isso reconhecendo que somos criaturas, não o Criador. Que nossas habilidades são dádivas, não apenas conquistas próprias. Que há sabedoria em buscar a vontade de Deus, não apenas nossa própria vontade. Também nos ensina sobre comunicação e unidade.
Vivemos num mundo com milhares de línguas, inúmeras culturas, perspectivas diversas. Isso pode ser fonte de conflito, mas também pode ser fonte de riqueza. Aprender a nos comunicar através das diferenças, a encontrar unidade na diversidade, a trabalhar juntos respeitando nossas singularidades. Isso é uma das grandes tarefas da humanidade. A história mostra que Deus valoriza tanto a unidade quanto a diversidade. A unidade verdadeira não vem de todos sermos iguais, mas de reconhecermos nossa humanidade comum enquanto celebramos nossas diferenças únicas. Há um detalhe fascinante. A Bíblia apresenta, de certa forma, uma reversão do evento de Babel. No livro de Atos, lemos sobre o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus. De repente, eles começaram a falar em outras línguas. Não línguas incompreensíveis, mas línguas reais que pessoas de diferentes nações podiam entender. Havia pessoas de todas as partes do mundo em Jerusalém naquele dia, e cada uma ouvia os discípulos falando em sua própria língua natal sobre as maravilhas de Deus. Era como se as barreiras criadas em Babel estivessem sendo superadas, não eliminando a diversidade de línguas, mas permitindo comunicação através delas. Isso nos mostra algo lindo. O propósito de Deus não é manter a humanidade dividida para sempre. O plano é trazer unidade verdadeira, não pela força ou uniformidade, mas pelo amor, pelo Espírito de Deus trabalhando nos corações humanos. Uma unidade que respeita e celebra as diferenças enquanto nos conecta numa família humana mais ampla. A história do dia em que toda a humanidade esqueceu sua própria língua é, em última análise, sobre escolhas. Que tipo de torres estamos construindo em nossas vidas? Estamos construindo monumentos ao nosso próprio orgulho ou estamos construindo algo que honra a Deus e serve aos outros? Estamos usando nossa capacidade de comunicação para criar divisão e conflito ou para construir pontes de compreensão? Estamos celebrando a diversidade humana como um dom ou vendo as diferenças apenas como problemas a serem superados? A lição de Babel não é que não devemos ter ambições ou buscar grandes realizações. É que nossas ambições devem ser temperadas com humildade, que nossas realizações devem ter o propósito certo, que devemos reconhecer os limites apropriados e buscar não nossa própria glória, mas o bem maior. Milhares de anos depois daquele dia extraordinário na planície de Sinear, ainda vivemos com as consequências. Temos milhares de línguas, culturas diversas, perspectivas variadas. Às vezes isso dificulta a comunicação, às vezes leva a mal-entendidos e conflitos. Mas também nos lembra de que somos parte de algo maior que nós mesmos, que a diversidade é valiosa, que a humildade é essencial, que a verdadeira unidade vem não de todos sermos iguais, mas de reconhecermos nossa dependência de Deus e nosso cuidado uns pelos outros. A Torre de Babel nunca foi concluída, ficou como um lembrete permanente de um momento decisivo na história humana. Mas a cada dia temos a chance de construir algo melhor, não torres de orgulho que alcançam o céu, mas pontes de amor e compreensão que conectam coração a coração, pessoa a pessoa, cultura a cultura. E talvez, quando aprendemos essas lições profundas, descobrimos que a confusão de Babel não foi o fim da história da humanidade, mas um capítulo necessário numa jornada maior, em direção à verdadeira compreensão, à verdadeira unidade e ao verdadeiro propósito que Deus tem para todos nós.